As corujas são aves que apresentam a cabeça bem grande, um rosto achatado, têm grandes olhos e um bico que é forte e certamente curvado. E como você sabe, são animais mais noturnos, que são adaptados para viver durante a noite. E pelos seus hábitos noturnos, as corujas são conhecidas também como rainhas da noite. Segundo algumas culturas conhecidas, elas são vistas como um símbolo de prosperidade e também de sabedoria. Mas também tem outras que dizem que estão relacionadas com azar. E existem muitas e muitas espécies diferentes de corujas. Pode haver cerca de 200 espécies distintas de coruja em todo o nosso planeta. Algumas conhecidas são, por exemplo, tem a coruja brasileira, tem também a corujinha orelhuda, corujinha do mato, corujinha do sul, tem a coruja listrada, tem a coruja de garganta preta. E as corujas são um tipo de ave, uma espécie de ave que contém umas características meio peculiares, como por exemplo o seu rosto achatado, e os seus olhos voltados para a frente, e o seu bico forte e também curvado. E digamos que as corujas são animais, são aves que têm uma grande variedade de tamanho. Podem existir espécies bem pequenas, com cerca de 60 gramas, e outras que podem pesar até mais de 1 quilo. E digamos que a sua coloração das suas penas pode variar, mas a maioria delas apresenta cor branca, cinzas ou também marrons. E as corujas são frequentemente encontradas em várias partes do nosso planeta, incluindo aqui no Brasil. E as corujas são animais que apresentam uma visão bastante aguçada. A sua visão é binocular e os seus olhos são fixos, porém a sua cabeça ela pode girar até 270 graus, o que pode garantir um grande aumento na capacidade de sua visão. E além da sua ótima visão, as corujas também possuem uma ótima audição. E elas são capazes de capturar ruídos a longas distâncias, como o som de suas presas se movendo no solo e também na vegetação. E com uma boa audição e também com essa visão, torna as corujas excelentes predadoras. E como você sabe, as corujas são aves voadoras, mas tem algo que destaca elas é que o seu voo de fato é silencioso, e o ruído da batida das suas asas é reduzido, devido ao fato de que esses animais, essas aves, apresentam uma plumagem mais macia. E o voo mais silencioso das corujas pode permitir que elas não sejam percebidas com facilidade por suas presas, por exemplo. E eu não sei se você sabe, mas as corujas são animais, são aves carnívoras, então elas sim se alimentam de carne. E a dieta das corujas pode variar de acordo com a espécie, mas algumas espécies se alimentam de peixes, outras de alguns tipos de roedores, outras podem se alimentar de insetos. Mas de uma maneira geral, as principais presas das corujas dessas aves são insetos e também roedores. E para a coruja capturar a sua presa, ela pode fazer da seguinte forma. Pois as corujas, elas contam com garras que possuem fortes unhas e com os seus bicos que são bem resistentes e curvados. E o período de reprodução de uma coruja, ela pode variar do lugar, da região onde ela estiver, por exemplo. E nos trópicos, por exemplo, a estação reprodutiva pode ocorrer durante todo o ano, principalmente no final da estação seca. No Brasil, no nosso país, o período reprodutivo dessas aves inicia-se com a primavera. E você sabia que as corujas são aves que não constroem ninhos? E elas podem colocar os seus ovos, por exemplo, em depressões no chão, em troncos. E essas aves botam em média de 2 a 3 ovos, os quais são postos em intervalos de alguns dias. E os ovos são incubados pela fêmea, que é alimentada pelo macho durante esse período. E durante o período reprodutivo, as corujas sim, elas defendem o seu tal ninho. E após o nascimento, apenas a fêmea cobre e alimenta os filhotes. No entanto, com o passar do tempo, o macho dessa espécie também passa a cuidar dos filhotes.